E aí a gente descobre, num certo sentido, deixa eu trazer aqui a minha colinha mais para perto, mas aí a gente descobre, num certo sentido, que não é bem assim. E por que nunca os advogados tiveram, de fato, acesso aos inquéritos do Supremo Tribunal Federal? Os advogados reclamam que não têm acesso aos inquéritos, não têm acesso porque as coisas eram obtidas dessa forma. E a gente vai ver aqui como, além do crime de abuso de autoridade, há também a tentativa de encobrir o crime por parte das pessoas envolvidas, né? E, claro, que associação criminosa e tudo mais, mas há também a tentativa de encobrir os crimes. Eu não sei quem é esse Enio Viterbo, tá aqui o Enio Viterbo, segundo ele é pesquisador da FGV Direito de São Paulo, investigador colaborador da Universidade de Coimbra e doutor em História pela Universidade de Lisboa. E ele fez alguns comentários sobre esse assunto que eu achei muito pertinentes e em linha até com algumas coisas que eu penso. Deixa eu colocar aqui para a gente. Ele diz assim: a nota de Moraes tem alguns problemas. Vamos lá. Diversas requisições feitas a inúmeros órgãos. Ele responde: o WhatsApp não é meio oficial para isso. Realmente. Se você for pegar uma ação penal, um inquérito ou qualquer coisa do tipo, e eu já tive o desprazer de estar em alguns, bem abusivos, mas nada que se compare a isso que a gente está vendo aqui agora, tem lá no processo tudo que é pedido a todo mundo. Então a autoridade policial vai lá e expede um ofício pedindo determinadas informações à Procuradoria, que pede à Receita Federal. Tudo é feito de forma de ofício. Então o seu advogado, quando ele pede acesso aos autos, ele recebe tudo. Todas as comunicações, o pedido da abertura da investigação, tudo. Toda a trilha está lá. E é claro que essa trilha de custódia da cadeia do processo penal é fundamental para a garantia do devido processo legal. Nesse caso, as requisições não eram bem requisições feitas a inúmeros órgãos. O WhatsApp não é meio oficial para isso. No exercício do poder de polícia, diz aqui: requisição informal / secreta para processo administrativo judicial é exercício regular do poder de polícia? A pergunta é: alguma autoridade policial pode fazer requisição informal para o WhatsApp ou etc, etc? Ora, nesse caso, as comparações com a BIM paralela, etc, etc, são muito mais graves. São muito mais graves. Continua aqui o Enio Viterbo: os relatórios simplesmente descreviam as postagens ilícitas. Lembrem que quem disse que as postagens eram ilícitas foi o próprio Alexandre de Moraes. Daí precisamos consertar para: os relatórios simplesmente descreviam as postagens que eu já entendia como ilícitas. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição, que obviamente é absolutamente irregular. Sempre com ciência a Procuradoria-Geral da República. Aí está aqui: ciência posterior. A AED peticionava no inquérito e Moraes decidia de ofício. Qualquer jornalista pode averiguar isso facilmente, veja como foi no caso do Monark. Inclusive a PGR já se manifestou contra o uso do órgão, que foi aquilo que eu falei no início do programa. Todos os procedimentos foram oficiais e estão documentados no inquérito. Esses diálogos estão nos inquéritos? O WhatsApp é oficial? Se algum jornalista pegar os inquéritos, vai ter lá: Moraes, investiguem esse cara aqui. A ED, ok, vamos cumprir o seu pedido. A ED peticiona Moraes, informado pela ED que... É claro que isso não está nos inquéritos, é claro que isso é feito, isso é fake. Ele diz aqui: a resposta é genérica e simplista, feita sob medidas para os garantistas que já começaram a defesa do ministro, não tem nada aí, Moro foi pior, e patati e patatá.
E teve inclusive, esse cara aqui, que é um idiota completo, eu já vi esse cara, acho que na CNN, debatendo. Cadê esse cara? Eu quero achar ele aqui. Esse Augusto Arruda Botelho, que diz: a comunicação e a troca de informações tribunais é completamente diferente da comunicação e troca de informações entre as partes. Ou seja, esse cara está normalizando, esse jurista, que é ouvido pela CNN, por sei lá quem, ele está normalizando que os tribunais encomendem, combinem entre si dossiê contra os críticos. Juiz dizer que vai fazer ele mesmo laudo, juiz perito e autor de laudo. E, claro, a questão dos assessores encobrindo, e a gente vai falar sobre isso, eles mesmos encobrindo os seus crimes. Uma coisa absolutamente alarmante. Então, se você... A gente, numa outra postagem, esse Enio Viterbo disse aqui: o TSE errou. A reportagem do Glenn Greenwald demonstra que a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE fazia buscas nas redes sociais por pessoas específicas, por pedido de um juiz auxiliar e do próprio Alexandre. Mas não foi isso que me disseram. E aí ele coloca aqui, em 2023, ele fez um pedido pela Lei de Acesso à Informação, para que o TSE passasse o nome dos indivíduos que estavam monitorados pelo AEED. E a resposta é que as buscas eram feitas por termos ou expressões específicas de maneira impessoal. Aí ele diz: o Glenn destruiu essa resposta. A reportagem mostra que as buscas eram feitas por pessoas específicas, com pedido do próprio Alexandre de Moraes. Notem, como o TSE me disse que me fazia busca de forma impessoal se o próprio Alexandre de Moraes enviava o nome dos monitorados, por exemplo, o Rodrigo Constantino, ou, no caso, o Paulo Figueiredo. Sem falar no uso da infraestrutura do Estado para monitorar adversários, a questão dos inquéritos fica mais absurda ainda, porque o ministro mandava o TSE investigar a pessoa X, o AED peticionava espontaneamente no inquérito Y, informando exatamente o que o ministro pediu, e vinha o bloqueio. Tudo de ofício, tudo sem participação da Polícia Federal, da PGR, sem qualquer controle, sem registro, sem dizer a origem das informações. E ele diz: amigos, a instrumentalização do direito para perseguir o adversário se chama lawfare, que é a expressão que se usa para isso. E é claro que as partes sabiam que estavam cometendo crime e agiam para encobrir os próprios crimes. De forma que está configurada aqui a associação criminosa. Está configurada. Diz a reportagem, outra da Folha de São Paulo, né, porque o TSE publica essa nota sem pé nem cabeça, o Gabinete do Alexandre publica essa nota sem pé nem cabeça, e é claro que a nota é sem pé nem cabeça porque eles não sabiam o que falar. Eles não sabiam o que dizer. Eles foram pegos de calça curta com batom na cueca. Então você repara que, de um modo geral, a nota ela não tem só problemas, ela não é só mentirosa. Ela é um flato vocis, ela é um amontoado de chavões absolutamente sem nenhum significado, tentando normalizar o inormalizável. Ela é simplesmente um amontoado de chavões. Não todos os processos foram respeitados, a PGR, não sei o quê. Mas se você extrair, se você espremer, ela não endereça em absolutamente nada a reportagem. E se vocês forem ver, e é muito inteligente a forma que... e nesse ponto a gente tem que aprender muito com a esquerda, a forma que eles fazem esse tipo de coisa. Muito inteligente. Porque eles vão lançando as coisas aos poucos. Não é tudo feito de uma vez. Não é tudo, vamos botar tudo que a gente tem aqui de uma... Não. É tudo... eles mandam a primeira reportagem vem com um determinado conteúdo, aí a parte pensa como que eu vou responder a esse determinado conteúdo, e em seguida vem o resto, né, que desmente descaradamente aquilo que estava na primeira reportagem, na primeira resposta.
na primeira nota. Então é tudo feito de forma muito inteligente. E eu vou ler aqui para vocês a segunda reportagem, que agrava muito a situação, mas eu quero aproveitar que nós estamos com mais de 50 mil pessoas para rapidamente dar um recado para vocês de 1 minuto. Vocês estão acompanhando o tamanho e a forma da perseguição que eu sofro. Tem 1 ano e quase 9 meses que eu estou com todas as minhas contas bancárias congeladas, com todos os meus ativos financeiros congelados, com o meu passaporte brasileiro cancelado sem poder retornar à minha pátria, com as minhas redes sociais, que eram como eu fazia o meu ganha-pão, bloqueados, você que está acessando por VPN ou por algum outro caminho, com todos os meus sigilos quebrados. O Alexandre foi atrás do meu Locals, que era a minha rede onde eu monetizava e eu recebia as minhas assinaturas, e derrubou. Ele já derrubou 4 contas minhas no Instagram, 4 contas no Twitter, e a perseguição continua de forma implacável, sendo que eu nunca fui sequer intimado, sequer notificado. Porque a minha pena, ela acontece porque o Alexandre cismou comigo. Só que eu peço a você que você também cisme comigo. Que você considere a possibilidade de entender o tamanho da perseguição, entender o tamanho do prejuízo financeiro, porque vocês viram que eu nunca retrocedi nem 1 milímetro, e eu não vou retroceder, façam eles o que eles fizerem. Esteja o Alexandre cismado o quanto ele estiver, eu vou continuar até o fim, e eu só estou começando. Tem muito mais coisa pela frente, muito mais coisa. Muitas coisas eu não posso dizer para vocês, é claro que quando as informações que eu tinha a respeito do que aconteceu, eu tentei dar pistas, tentei dar sinais, mas eu não posso, não dá para falar tudo que é feito, como que é feito. Mas o que eu posso te dizer é, a gente está trabalhando com todos os aliados possíveis, todos os aliados que acreditam em liberdade de expressão, com a verdade, para devolver o império das leis para o Brasil. Eu peço que você considere a possibilidade de entrar no link da descrição e se tornar meu apoiador. Você, com a quantia de pouco mais de $5 por mês, se você usar o cupom de desconto, você pode apoiar o meu trabalho. Eu preciso de muita gente. Porque eu não posso estar na mão de um grupo pequeno. Eu preciso ter milhares e milhares de pessoas. Esse valor é um valor baixo, de pouco mais de $5 por pessoa, onde você faz o pagamento direto para mim nos Estados Unidos, de forma que ele não consegue ser retido pelo Alexandre. Seu contato, seu cadastro é mantido no meu banco de dados pessoal, inacessível. E você pode entrar no link na descrição, clicar, você vai fazer o apoio, você vai ter acesso a conteúdo exclusivo, desconto dos meus cursos, mas acima de tudo você vai apoiar o meu trabalho. Se você está financeiramente um pouco melhor, está conseguindo viajar, comprou um carro legal importado, poxa, que Deus te abençoe. Mas pensa na possibilidade de se tornar meu patrono Gold, onde você faz uma contribuição um pouco maior de $50 por mês ou $500 por ano, mas você garante o meu trabalho de forma bem mais robusta, eu posso contar bem mais contigo, e você entra no nosso grupo de WhatsApp dos patronos, a gente tem reunião de Zoom todo mês, tem reunião presencial, você passa a ter acesso ao meu e-mail direto e a uma comunidade de pessoas, um grupo de pessoas bem-sucedidas, de alto nível, que estão preocupadas com o Brasil. Os links estão na descrição e eu faço o apelo a você, considere a possibilidade de me apoiar. Eu tenho certeza que eu não estou sozinho. Eu tenho certeza que tem várias pessoas como vocês que estão vendo o que a gente está passando, estão vendo as dificuldades e estão dispostas a entrar nessa briga junto. Estão dispostas a não deixar a gente sem munição no front. De novo, links na descrição. Voltando aqui ao que eu estava dizendo, havia a certeza de que havia porque eles estavam cometendo ilícitos. Essa certeza, ela está refletida na segunda reportagem que o Fábio Serapião e o Glenn Greenwald publicam na Folha de São Paulo, intitulada Auxiliar de Moraes sugere em áudios estratégia para evitar um descarado do TSE, um uso descarado do TSE. Ouça. E aí é muito impressionante, porque
nesses diálogos, eles mostram, tá aqui, ó, 2 mensagens enviadas em 10 de outubro de 2022 por Ayrton Vieira a Eduardo Talhaferro, perito forense, então chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação TSE, mostram receio de que algo viesse a público. Abre aspas. Formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim. Vai ficar uma coisa muito descarada. Vamos cometer crime, vamos cometer ilícito, mas não vamos deixar descarado. Ele diz qual é o problema. Ele reconhece qual é o problema. Isso que o Alexandre agora disse que era super normal na nota dele. Ele diz assim: como um juiz instrutor do Supremo manda um pedido para alguém lotado no TSE e esse alguém, sem mais nem menos, obedece e manda um relatório. Entendeu? Ficaria chato. Ficaria chato. No auge de 10 de outubro de 2022, entre o primeiro e o segundo turno das eleições, 10 de outubro, Ayrton Vieira cita a necessidade de passar a dizer que o pedido da produção do relatório tinha como origem o TSE e não o STF. Apesar, reparem, o Ayrton Vieira era do STF. Ele está falando para o TSE fingir que o relatório vinha do TSE e não do STF. Na ocasião, Ayrton Vieira já havia feito alguns pedidos para Talhaferro atendidos com a produção de relatórios em que constavam o timbre do STF. O STF estava produzindo os relatórios. Ele, então, encaminha uma mensagem pedindo um relatório solicitado dias antes. Como resposta, Talhaferro envia um relatório sobre um vídeo postado pelo Grupo Brasil Conservador contra o ataque das urnas eletrônicas. O documento que o Talhaferro, que na verdade trabalhava no escritório de enfrentamento à desinformação do TSE, ele envia uma coisa com timbre do STF. Olha o nível de putaria desse negócio. Seguido da descrição, relatório técnico de 10 de 10 de 2022. Ele replica print do vídeo e o grupo onde ele foi. E aí ele vira e pergunta para o Supremo Tribunal Federal. Veja se está ok. A resposta ao assessor do TSE, dividida em 2 áudios, Ayrton pede a mudança, como forma de esconder a origem da sua produção. No primeiro áudio, de 1 minuto e 40 segundos, o juiz instrutor afirma ter conversado com a Cristina sobre a necessidade da substituição do STF pelo TSE no timbre, apesar de ter sido produzido pelo TSE. Ele prossegue dizendo que a produção deveria ser atribuída à ordem do Dr. Marco Antônio, com indicação do processo 4781, inquérito às fake news. A menção é a Cristina e o Kiko Kussahara Gomes, chefe de gabinete do Moraes no STF, e Marco Antônio Martins Vargas, juiz auxiliar de Moraes no TSE. E ele diz: atualmente o ministro passa por uma fase difícil. Qualquer detalhe, qualquer peninha pode virar amanhã ou depois mais um objeto de dor de cabeça para ele, diz Ayrton. Para todos os fins, fica a ordem dele, do doutor Marco, do TSE, que ele manda enviar para a gente no STF, e aí tudo bem, ninguém vai poder... Olha isso, ninguém vai poder questionar nada. Falar de onde surgiu, isso caiu no céu, pedido de quem, etc. A gente está vendo as entranhas de uma organização criminosa. Cerca de 2 minutos depois, o juiz Ayrton Vieira manda outro áudio, de 1 minuto e 20 segundos, em que ele dá mais detalhes. Segundo ele, o modelo a ser seguido a partir de então fora debatido entre a chefe de gabinete Cristina e o outro assessor de Moraes, Jefferson Silva. Em primeiro momento, pensei em colocar o meu nome, de ordem do juiz Ayrton Vieira, etc. Mas pensando melhor, fica estranho. Porque eu não tenho como mandar para você, Talhaferro, que é lotado no TSE, um ofício, ou pedir alguma coisa e você me atender sem mais nem menos. Sabendo o ilícito que está cometendo. A seguir, Ayrton Vieira
do STF, né, detalha como seria o formato correto. Eu teria que mandar um ofício ao presidente do TSE pedindo para ele que ele repassasse a ordem a você para que você aí me atendesse. Em seguida, diz a Folha de São Paulo, o juiz instrutor indica ter ciência da irregularidade dos pedidos que fazia direto a talha-ferro para envio dos relatórios posteriormente utilizados para embasar medidas cautelares contra bolsonaristas. Ficaria chato, diz o instrutor, se descobrissem a forma como os dois estavam atuando. Abre aspas. Embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, justamente porque temos um mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Não é a lei, é a pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Mas eu não tenho como, formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim. Como um juiz instrutor do Supremo manda para alguém lotado no TSE e esse alguém, sem mais nem menos, obedece e manda o relatório, entendeu? Fica chato. E eles continuam. Depois, falam sobre um pedido de produção de um relatório sobre o meu amigo pastor André Valadão. E o Talhaferro pergunta, como combinamos, de origem do Dr. Marco? O cara produzindo relatório para um outro cara. Em seguida, o juiz instrutor reforça o modelo a ser seguido. E diz que a Cristina Yukiko Kusahara foi a origem. Como autora da sugestão de seguir um formato que esconde a real origem do pedido para a produção de relatório. Sim, enviamos o setor de combate à desinformação para nós. Em razão da situação atual, a Cristina entende melhor que as nossas petições por meio das quais Moraes ordena medidas via STF, surjam por provocação com algum documento. Lembra? Eu expliquei aqui no início da live. O Supremo Tribunal Federal tem que agir por provocação. Essa provocação deveria vir da PGR, mas em vez de vir da PGR, estava vindo de um escritório fajuto de combate especial, de combate, assessoria de combate especial à desinformação, que era o próprio Moraes combinando com ele mesmo. Mas ele está dizendo, a Cristina está vendo que ela sabe da ilegalidade, fala, não, vamos fingir que a gente, pelo menos que tem um documento pedido. De outubro de 2022, data dos autos até abril de 2023, o principal assessor de Moraes continuou a solicitar diretamente a Talhaferro o monitoramento das redes e produção de relatórios contra bolsonaristas. Em todos os casos, Talhaferro, de acordo com as mensagens obtidas pela Folha, seguiu as ordens, encaminhou os relatórios, babá. E essas foram as duas reportagens feitas pela Folha.